Olá, boa noite, graça e paz. Quero cumprimentar você que nos assiste não é nenhuma live, né? Essa é uma gravação de uma mensagem. Quero cumprimentar você e pedir que você fique atento ao que a palavra de Deus tem para o nosso coração. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus nesse texto do segundo livro de Reis, capítulo 7, do versículo 3 até o versículo 15. Esse texto é um texto que eu me lembro de já tê-lo pregado na igreja, aqui em São Luís, mas esse texto é um texto que eu gosto muito dele pela maneira como ele expressa essa ação de Deus na história da humanidade. Veja junto comigo como que esse texto nos apresenta isso. O versículo 3 de 2 Reis, capítulo 7, diz assim: 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa de pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. E eles disseram uns para os outros: por que nós ficaremos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem o barulho que parecia de um grande exército com cavalos de guerra. Então, eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus, o rei dos egípcios e os seus soldados para atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a própria vida, abandonando as barracas, os cavalos e o jumento e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro e as roupas que eles acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram e entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então eles disseram: não está certo o que nós estamos fazendo, não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Mas agora, mesmo vamos até o palácio contar o que nós sabemos. Então eles saíram do acampamento dos sírios e voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não os vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados. As barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas então anunciaram a notícia ao rei. E essa notícia correu todo o palácio. Ainda era noite quando o rei se levantou e disse aos seus oficiais: olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu sei o que os sírios estão planejando. Eles sabem que nós não temos comida, e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida, aí eles nos pegam vivos para conquistar a nossa cidade. Então um dos oficiais disse: bom, os que ficarem aqui na cidade vão morrer, de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restam, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles escolheram alguns homens e o rei os mandou em 2 carros de guerra com ordem para descobrir o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas, as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram isso ao rei. Eu quero convidar você a ter uma palavra de oração junto comigo nesse momento, para a gente pedir que Deus ilumine essa palavra no nosso coração. Deus, eu quero, junto com os meus irmãos e irmãs, me colocar diante do Senhor como instrumento. E os meus irmãos, eu peço que em nome de Jesus a tua palavra chegue no coração deles. Abençoe, Deus, esse momento, que seja muito oportuno de nós encontrarmos esperança na tua palavra. Eu me coloco junto com o Senhor como este instrumento e tenha compaixão de mim e me abençoe, me dê sucesso nisso que tem como propósito, que é partilhar a tua palavra, Pai. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, o povo de Samaria estava vivendo um período de guerra contra os sírios. O rei sírio, chamado Ben-Hadad,
havia sitiado Samaria e estava estrangulando economicamente o reino, impedindo que suprimentos chegassem até o povo e até o exército do povo de Samaria. A tática, então, era enfraquecer o povo para depois atacar. Num período em que as pessoas não tinham o que comer, você consegue imaginar como ficava a população mais fragilizada? Pois bem, as pessoas muito pobres, a população mais vulnerável nesse contexto eram os leprosos. Eles são como o povo carente do nosso período. Estes eram os primeiros que morriam numa situação de calamidade pública. Daí a razão deles escolherem sair da cidade para morrer fora do círculo urbano, tentando viver, ainda que seja na mão dos sírios. Esta foi a escolha mais acertada que eles fizeram. Nós estamos vivendo um período de guerra no globo terrestre. Ásia, União Europeia, Estados Unidos, Brasil e toda a América Latina estão na luta contra o coronavírus, estão aliados na luta contra o coronavírus. Esta é uma guerra, irmãos, em que as armas mais eficientes são solidariedade, fé e amor. E eu quero então convidar você a olhar para esse texto pensando nessas três palavras: solidariedade, fé e amor. Quando a gente fala de solidariedade, nós estamos falando desses leprosos que estão ali na frente da cidade e olham para si, né? Olham uns para os outros e dizem assim, no versículo 3: por que ficaremos aqui sentados esperando a morte? Esses leprosos estavam numa sentença de morte. Ser leproso nesse período era viver como sendo já morto. Era experimentar a morte frente a frente. A morte social era uma experiência na vida deles. Eles morriam, eram como mortos, mas estavam vivos. Mas a guerra muda essa situação, porque esses 4 homens passam a ser protagonistas na solução do problema que Samaria está vivendo. Eles percebem essa situação e eles sabem que Samaria está em quarentena, sabem que Samaria está amedrontada, está sitiada e eles estão desesperançados em relação ao futuro. Os leprosos estão em quarentena, num grupo de 4 deles. Eles não são familiares, mas formam um grupo social de 4 pessoas. Então eles se armam, irmãos, da solidariedade, algo que une-nos uns aos outros pelo laço de humanidade. Eu quero convidar você a pensar nessa noite que nós, como povo de Deus e como população, estamos na mesma condição de Samaria. Estamos aquartelados em quarentena em nossas casas porque o inimigo está em eminência de nos atacar. Cada família que ele ataca, perde um ente querido, é uma baixa que temos num combatente. O pelotão de serviços essenciais, a área de medicina, transporte, abastecimento, alimento, combustíveis e tantos outros soldados são como esses leprosos, ou seja, eles estão trabalhando a nosso favor enquanto nós estamos aqui em quarentena. Eles fazem isso por causa da vida. Nós devemos aplaudi-los e nos alegrarmos, expressando a nossa gratidão pelo empenho desses guerreiros e guerreiras que estão na infantaria, na linha de frente, na guerra contra o inimigo viral. Mas além da solidariedade, irmãos, nós temos a fé. A fé é a ideia propulsora, é a mola propulsora da nossa esperança na derrocada do inimigo. O versículo 6 diz que Deus havia feito que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Um barulho que parecia. Parecer não é. No capítulo anterior, o rei Ben-Hadad havia sitiado também Israel. E Elias orou a Deus para que eles, os sírios, soldados sírios, fossem feridos de cegueira e conduziu esses soldados até Samaria. Nesse episódio, Deus havia mandado um exército de anjos para lutar em favor de Israel. Aqui acontece, irmãos, a mesma coisa a caminho do acampamento dos sírios. E Deus fere os sírios com uma cegueira e com uma perturbação psicológica.
Essa confusão ocorre de tal modo intenso que os 4 indefesos leprosos se representam para os sírios como se eles fossem uma cavalaria de soldados chegando de surpresa. Os sírios estão desbaratinados. Não tem outra opção a não ser fugir. Você que está me ouvindo essa mensagem, eu creio que você também crê que nosso Deus é um Deus de milagres. E eu quero convidar você a acreditar que existe um exército de Deus lutando a nosso favor. Embora a situação no texto bíblico aparente estar fora de controle, por 2 vezes a situação foi solucionada por Deus. Deus vai proteger você que está em quarentena e se cuidando. Deus vai dar sabedoria para os pesquisadores, para que em breve eles apresentem uma vacina. Dar sabedoria para os pesquisadores, para que em breve eles apresentem medicamentos que combatam esse vírus. Portanto, irmãos, a fé em Deus é a propulsão da nossa esperança na derrocada do inimigo chamado coronavírus. Por isso, além da solidariedade, além da fé, nós também temos que pensar no amor como um meio de pensarmos, como olharmos para esse texto. Veja o versículo 9 que diz: os leprosos olham entre si e pensam assim, e dizem uns para os outros: nós não estamos agindo bem. Nós temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã, seremos castigados. Vamos agora mesmo contar no palácio o que nós sabemos. Irmãos, os leprosos chegam e encontram um acampamento sem nenhum soldado. Se alimentam, bebem, pegam as coisas valiosas que existem ali no acampamento. Mas em um dado momento eles têm um insight. Ou seja, eles não podem ficar com essa informação somente para si. Eles precisam compartilhar o que sabem da fuga dos sírios. Irmãos, tempos de guerra é tempo de escassez, é tempo de limitação de recursos. E todos devemos abrir mão de algumas coisas que ainda nos são favoráveis. Eu tenho visto muitas empresas ajudando no combate ao vírus. E eu creio que como igreja nós podemos dar a nossa parcela de ajuda a tantas pessoas que passam por dificuldades. No contexto dos leprosos, a informação era o bem mais valioso que eles poderiam compartilhar. No nosso contexto, pode ser que haja famílias precisando de alimentos. Pode ser que você que nos assiste possa estar passando por necessidade. E o alimento é o bem mais precioso que nós podemos compartilhar em tempo de escassez. E eu gostaria de convidar você a pensar o seguinte: o amor é a forma mais eficaz de pensarmos no outro, de ajudarmos o outro, o amor prático. Há alguns dias, como igreja, nós fizemos uma cesta de alimentos para entregar para uma família que precisava. E se você souber, ou se você for uma pessoa que estiver precisando, ou precisar, nos informe, para que nós possamos abrir a nossa despensa de amor, a nossa rede de solidariedade, a fé que temos para repartir aquilo que o Senhor tem nos dado. Para a gente concluir, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas olhando para esses leprosos, nós entendemos que a palavra de Deus quer nos revelar que no combate contra esse vírus, as armas mais eficazes são fé, solidariedade e amor. Se estivermos municiados dessas 3 palavras e da ação que essas 3 palavras geram no nosso coração, nós vamos vencer tudo que se levantar contra nós em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo, olhando e refletindo nessa palavra o quanto nós temos muito a partilhar de solidariedade, de fé e de amor. Ore junto comigo. Deus, eu quero colocar diante de Ti a vida desses irmãos, dessas irmãs. E eu quero pedir que em nome de Jesus o Senhor os abençoe, que o Senhor dê graça, que o Senhor gere, Deus, fé, esperança, expectativa, ânimo, e que a força do Senhor, que aquilo que o Senhor tem como provisão, que a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor seja sobre cada uma das pessoas que estão vivenciando toda essa situação de drama. Abençoe, Deus, as famílias, Deus, que passam por dificuldades.
Abençoe para que nós possamos, não só termos conhecimento, mas também podemos organizar uma rede de solidariedade para abençoar e para sermos abençoados, Pai. Nos abençoe como igreja, para que nós sejamos igreja de fato fora do templo e vivamos a verdade do Senhor em todo momento, Pai. Abençoe cada família que me ouve nesse momento, Pai. Eu coloco cada uma delas, das pessoas, em nome de Jesus na Tua presença. E que o Senhor faça assim, para que o nome do Senhor seja engrandecido também na vida de cada família da igreja. Eu oro assim, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Muito obrigado por você ter ficado conosco, obrigado por você ter ouvido essa palavra. Eu quero que você seja ricamente abençoado, encorajado, fortalecido. E eu quero pedir que você compartilhe com outras pessoas essa palavra. De repente ela pode ser uma esperança para o coração de alguém que está aflito no seu coração. Quero agradecer e informar você que nós teremos aí uma ministração na quinta-feira e que em nome de Jesus você também acompanhe e compartilhe toda essa ministração. Receba a bênção neste momento. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja sobre você, te dando livramento, te abençoando, gerando fé, gerando capacidade de superar todos os desafios, mas acima de tudo, protegendo você, todas as pessoas que estão na sua casa, todas as pessoas que nós amamos e toda a igreja que está espalhada pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém e amém.